os 105 anos da fundação da Sociedade Brasileira de Ciências e a atual Academia Brasileira de Ciências. Dia Nacional do Pau-Brasil também, no dia 3 de maio. E aí a gente lembra aqui da Rua do Egito, aqui no centro de São Luís, no antiga sede do Banco do Estado do Maranhão, aquela parte final da Rua do Egito, já chegando na Praça João Lisboa. Ali nós temos 2 linhas de pau-brasil plantado, pouca gente sabe disso na nossa cidade. Tem gente que diz que nunca viu. O Maranhão fazia parte, né, da Mata Atlântica, então tinha muito, mas com o tempo foi desmatado e a Floresta Atlântica recuada consideravelmente, né? Hoje no Ceará, você ainda olha em algumas reservas remanescentes. No Maranhão você já não vê, a não ser quando foram transplantados tempos depois, tá? Bom, também no dia 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A comemoração foi instituída pela ONU em dezembro de 93. Também Dia do Parlamento, que marca a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte Brasileira, que foi em 3 de maio de 1823. Diga-se de passagem, a gente ainda vai fazer esse tema aqui, ouviu? Discutir a nossa Constituição, né? Enfim, é importante a gente lembrar essas datas aí, enfim, discutir, até porque o Congresso depois foi fechado, aí o Dom Pedro foi lá e impôs, né, a primeira Constituição, beleza? Bom, daqui a pouco a gente continua com mais datas aí importantes que chamaram a atenção aí durante essa semana passada. Bom, hoje nós vamos conversar com um jovem historiador, pesquisador, ele que foi ganhador do prêmio FAPEMA, que é uma coisa muito legal, né? Um instituto aí, uma fundação de amparo à pesquisa aqui do estado do Maranhão, concede bolsas, financiamentos, agora até para atividades culturais. E, salvo engano, além de um amante do carnaval, ele vem do antigo bairro do Cavaco, rapaz. Eu acho até que lá no e-mail dele, no Instagram dele, ele usa lá André Luiz, aí bota o BF. Eu tô achando que o BF é uma referência ao bairro de Fátima. Você que não é de São Luís, você que não é do Maranhão, o bairro de Fátima é um bairro popular, em todos os sentidos. Popular no sentido cultural, artístico, popular no sentido de população, enfim, e um bairro histórico aqui para a nossa cidade, né? Muito bem, e ele é autor do livro Injustos Cativeiros, os índios nos tribunais das juntas de missões do Maranhão. E a gente vai conversar com ele hoje sobre a questão indígena, principalmente durante esse período colonial, o papel dos tribunais das juntas de missões do Maranhão. Tem muita coisa legal para a gente descobrir, para a gente discutir. André Luiz Ferreira está aqui com a gente, você que está acompanhando pela TV Timbira, está além de ouvindo, também nos assistindo. Vamos lá, André, tudo bem? Bom dia, cara. Bom dia, Marcos, tudo bem? Tá tudo tranquilo com o áudio, com a imagem, tudo beleza? Tudo beleza, a gente vai só aumentar aqui um pouquinho mais o teu áudio, se você puder aumentar também um pouquinho aí o teu microfone, para um som um pouquinho melhor, mas não é que esteja ruim, é só aumentar um pouquinho essa coisa do remoto, tem isso. Por outro lado, dá oportunidade. Você tá onde agora, cara? Tá falando agora com a gente... Agora eu estou em Belém do Pará, para mim é uma satisfação, né? Aqui dentro do coração da Amazônia, poder estar falando para outros locais do Brasil, especialmente São Luís, a minha terra natal, que também faz parte da Amazônia. A gente vai já falar sobre isso, é uma argumentação que vem defendendo cada vez mais de entendermos a formação histórica da nossa cidade, a partir também de uma ligação com o que são os estados atuais da Amazônia. E para mim é um motivo de muita satisfação estar aqui partilhando deste momento, né? E a quem diga, o BF não é do bairro de Fátima, é Bezerra Ferreira, mas eu sou da Coab, então assim, sou do bairro da Coab, sou, como você bem falou, né, envolvido, fui criado
dentro do meio da cultura popular, principalmente pelo bloco tradicional Os Vampiros, que minha família integra. Então, eu venho lá do bairro da Coab, então sou um amante do carnaval, da cultura popular, e sem dúvida essa trajetória familiar também teve grande influência na minha formação como historiador. Então, só dizer assim que nesses tempos de pandemia, de crise, essas oportunidades de diálogos são também oportunidades de fornecer à sociedade doses de conhecimento, trazer a importância da consciência histórica para o nosso desempenho, para o nosso desenvolvimento humano, e hoje, de maneira muito especial, por falar, né, sobretudo para o meu estado natal, a minha terra natal, a cidade de São Luís, por sinal, saudades, né, que essa pandemia não está dando para transitar muito, mas espero logo, muito em breve, estar por aí. E obrigado, um abraço ao Luiz Barreto também, obrigado a você e toda a equipe da Rádio Timbira. Muito bom, tá aí, bacana, hein, o André Luiz, rapaz, conversando com a gente e vai contar um pouquinho aí sobre a pesquisa, sobre o estudo que ele faz aí, que ele fez e que, enfim, né, ele vai já mostrar o livro pra gente aí, que a gente vai conversar. Eu já adquiri o meu, tô esperando, tá chegando, tá no correio, tá em trânsito, como eles dizem, né? Mas aí consegui ler o trabalho, o André Luiz mandou o trabalho de pesquisa dele, que deu base para o livro, para a gente poder conversar hoje. O André, deixa eu te perguntar uma coisa. O que te levou para essa temática, né? Como foi que você chegou nesse tema? Onde foi que você se deu conta que ali tinha potencial, né? Quando a gente vai pesquisar, é um universo, a história é muito ampla, né? Tem várias nuances, eu, pelo menos, sou apaixonado pelo período pré-colonial, que é a questão da arqueologia pré-histórica, né? É uma parte que eu sempre gostei muito. Mas é muito grande, você se encontrar, você fica naquela coisa de ansiedade, de ver tanta coisa, tantos temas. Como foi que você se encontrou aí nesse tema aí? Então, Marcos, isso começa, eu posso dizer que o meu encontro com a história indígena vem de um desejo que antes da minha própria inserção na universidade, né? Eu sou formado em licenciatura em Ciências Humanas com habilitação em História pela Universidade Federal do Maranhão, campus de Pinheiro. E quando eu entrei na licenciatura, antes disso, eu já vinha com o interesse de simplesmente descobrir de onde eu vim. Então, pelo fato, sobretudo, de ser um jovem negro, eu queria saber as minhas raízes. Então, entendia que estudar temáticas relacionadas à história da escravidão, história da África, seria uma oportunidade de me aproximar a esses meus antepassados. E no momento da graduação, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o primeiro ciclo da introdução de escravos africanos no estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, eu fui orientado pela professora Poliana Mendonça Muniz, e naquela oportunidade eu analisei especificamente a atuação da Companhia de Cachel e Cabo Verde e a inserção do Maranhão nessas rotas transatlânticas de escravos africanos. Foi esta monografia defendida em 2014, que acabou sendo premiada, como você mencionou, e nesse momento, na transição da graduação para o mestrado, o que eu iria estudar no mestrado, eu falava para a minha orientadora, a professora Poliana, que eu desejava estudar algo mais do cotidiano. Eu queria escutar as vozes desses sujeitos, desses escravos. E também, por outro lado, quando eu estudava esta companhia, a Companhia de Cachau e Cabo Verde, e a introdução dos africanos, a justificativa apresentada pelos moradores era que foi concedida a liberdade para os índios.
Então, fala assim, o índio tinha liberdade como um desconhecimento mesmo, né? Então, eu quero estudar, saber o que significa essa liberdade dos índios, porque se eu quero entender a escravidão do Maranhão, eu não posso começar aqui por 1671. Existem outros processos anterior a este momento que é necessário compreender. Então, quando, em uma das orientações, eu vivia entre São Luís e Pinheiro, então sempre que estava em São Luís, me fazia presente no Arquivo Público do Estado do Maranhão. Então, lá no Arquivo Público do Estado do Maranhão, a professora Poliana me apresentou o livro de assento da Junta das Missões, do Tribunal da Junta das Missões. E quando eu lia, eu ficava assim, olha, mas os escravos pediam sua liberdade, conquistavam. Por quê? Porque eu ainda sou de uma geração, que da minha geração para trás, ainda é uma geração que foi formada através de estereótipos, sobre as populações indígenas, sobre as populações africanas. As indígenas sempre vistas como bárbaras, preguiçosas, que o índio não gosta de trabalhar, e o africano sempre visto como a coisificação, como uma mercadoria que só apanhava, que só resistia. E hoje, através das minhas pesquisas, eu observo que é muito além disso, que tanto os índios quanto os africanos, e cada categoria dessa tem uma diversidade de povos que vieram da África, que compunham o território nacional, que hoje é o território nacional, essas categorias de indígena e africano, esses sujeitos foram fundamentais na formação social, cultural, identitária do nosso país, do nosso estado do Maranhão. Muito bem. Olha, você sabe quem está na primeira fila, sentado para assistir o que ele está chamando de um espetáculo? O professor Manuelzinho. E que lembra muito. Eu falei para ele que você seria o entrevistado dessa semana. Ele lembrou, contou histórias suas. Então, um abraço para nosso querido mestre, professor Manuelzinho. Inclusive, eu queria mandar um abraço deve estar escutando a gente. Eu não sei se você conheceu, André Luiz. O Jorge é um taxista que parou, assim, terminou o colégio e tudo, e sonhava ser ali jornalista e tudo, e aí parou de estudar, foi para São Paulo, formou família, e agora, aos 48 anos, ele vai se formar em História, cara, no meio da pandemia, com aula remota, e eu tomei um táxi com ele, e por curiosidade nós fomos conversando e ele foi contando que ele estava terminando o curso de História. Olha que história bacana. E aí mandar um abraço para ele, eu disse, olha, não desista, não desanime, termine o seu curso. E ele foi aluno do professor Manuelzinho aí, e o professor Manuelzinho aí contou também muitas histórias. O professor Manuelzinho, você sabe, além de um gentleman, é um cara muito que ajuda muita gente. Bom, também mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela TV Timbira, Marcos Fabrício, lá de Tutóia. Valeu, Marcos Fabrício, valeu, Tutóia, acompanhando a gente. Bom dia, legal. Também a Ana Catarina Araújo acompanhando a gente, sabe de onde? Lá de Palmas, olha que bacana. O pessoal dos experimentos laboratoriais dando bom dia, beleza, obrigado pela audiência. Professor Ronilson Flávio, também historiador, militante de uma vida do PSTU, um professor sempre muito atento às questões sociais. Bom dia, André Luiz, bom dia, grande comunicador Marcos Saldanha. O professor José Maria Maia Filho também dando bom dia, que legal. E também preciso registrar a participação do professor Francisco Hinaldo Lima Lisboa, professor do IFMA. Agora eu acho que ele está no campus de Itapecuru, mas o conheci quando eu era professor do campus Maracanã. E ele foi fundamental, rapaz, ele espalhou esse programa de hoje, divulgou em todos os grupos de WhatsApp, em especial dos experimentos laboratoriais, que estudam, eles podem até falar para a gente também um pouquinho, eles fazem um trabalho de pesquisa
acho que no IFMA, sobre a questão indígena, a questão quilombola, eles podem até, estão acompanhando, a gente pode até fazer um comentáriozinho aí falando um pouquinho do trabalho deles. Bom, Robson Silva, bacana, bom dia, prestigiando a entrevista. O Robinho esteve aqui também, foi estagiário aqui pela rádio. Com isso, digo que não estamos sozinhos, né? Tem um pessoal que não se manifestou. Queria dizer que vocês podem participar pelo Zap também, além do YouTube. E aí eu vou pedir só para, ao invés de mandar o áudio de voz ou ligar, para teclar, para digitar, para dar uma dinâmica legal para a gente. Ô, André Luiz, você falou em liberdade indígena, né? E eu queria que você falasse, que foi aí o start, talvez, para a tua pesquisa, aquilo que chamou a atenção. Eu queria que você falasse mais dessa liberdade indígena, que na sala de aula a gente fica sempre aquela coisa, né? Que o índio com os jesuítas, ele era livre, mas ele era explorado pelos jesuítas, o jesuíta defendia o índio contra a escravidão, mas de alguma forma o explorava. E eu também queria citar uma parte da tua pesquisa, do teu trabalho, que descreve a monarquia portuguesa dessa época colonial como uma monarquia pluricontinental, católica, onde a organização, a ordem, se dava por uma disciplina social. Aí você cita, entre aspas, obediência amorosa, consentida e voluntária. Eu achei isso, assim, um gancho bem legal para a gente apresentar para os nossos ouvintes a questão das missões, dos aldeamentos, do papel dos jesuítas, dessa relação da Igreja Católica com a monarquia, para a gente poder chegar nessa questão da liberdade indígena. Vai lá, é com você. Vamos lá, muito boa pergunta. Eu vou começar respondendo essas duas perguntas, na verdade, pelo final, né? Para entender o que é essa monarquia pluricontinental católica. Então, quando nós estamos para que possamos entender a história do Maranhão do século XVII, século XVIII, a história do Maranhão do dito período colonial, nós temos que entender as principais características políticas dessa época. Então, nós estamos falando de uma sociedade com características de antigo regime. E nessas características de antigo regime, o rei, ele sendo o principal representante de Deus na Terra, né, falando de um Estado moderno, o rei ali sendo representante de Deus na Terra, ele deveria zelar pela harmonia social de todos os corpos, né, zelar pela harmonia social de todos os corpos que compõem a sociedade. E para zelar esta harmonia, ele não fazia pelo livre-arbítrio, ele fazia através da justiça. Então, para que essa justiça fosse aplicada, foi desenvolvida toda uma máquina administrativa para que cada corpo, cada demanda pudesse ter espaço para deliberações. E, dito isso, né, todos os direitos, todas as pessoas desse grande corpo social tinham o direito de pleitearem, tinham o direito de pleitearem aquilo que não convinha. Porque uma vez que você está inserido, né, dentro dessa sociedade, você é batizado, você se torna vassalo de Deus e aptos para os serviços do rei. Então, no processo, já entrando na questão do governo dos índios, nós podemos dizer, sem dúvida, que o governo dos índios é um dos pontos chaves para o desenvolvimento da política, das leis durante o período colonial na Amazônia. Este governo, né, a disputa pelo governo dos índios, engendrou constantes conflitos entre os vários setores da sociedade, religiosos, jesuítas, que não era a única ordem religiosa, né? Tinham os jesuítas, tinham os carmelitas, tinham os mercedários,
tinha os franciscanos, mas, sobretudo, os jesuítas, devido à sua importância política, devido aos seus grandes, né, teólogos, como o padre Antônio Vieira, Felipe Bettendorf, pessoas assim, figuras que são muito conhecidas na história da Amazônia, e também, e de outro lado, haviam os ditos moradores, haviam os governadores, os ouvidores gerais, que eram representantes das justiças, todos disputando a mão de obra indígena. E também havia o próprio índio. Os próprios indígenas também tinham o direito de se manifestar dentro deste quadro de uma monarquia pluricontinental corporativista, e que o rei deveria fazer justiça para que todos tivessem os seus direitos. Então, vamos pensar na década de 1680. Em 1º de abril de 1681, é estabelecida a Lei de Liberdade dos Índios, que é garantida aos índios sua liberdade, mas que não implica a ausência de trabalho. Então, é um trabalhador livre. Os índios eram classificados como forros. Logo, nem jesuítas, jesuítas até tinham uma importância, mas, sobretudo, os colonos não poderiam escravizar os índios. E aí, a cidade de São Luís, com também os contextos da cidade de Belém, cidades que estão diretamente conectadas, começam a efervescer um clima de revolta que culmina na revolta de Beckmann. Então, uma das principais demandas, né, a expulsão dos jesuítas, e os revoltosos, os líderes, né, os irmãos Beckmann, acabaram por pensar que agora a gente vai ganhar mais força. Mas o tiro saiu pela culatra, porque os jesuítas vão ser recebidos na corte portuguesa pelo rei, que à época era Dom Pedro II de Portugal, e o rei, ao longo de 2, 3 anos, começa a debater um regimento para o estabelecimento da regimentação da mão de obra indígena. Então, em 1686, é estabelecido o regimento das missões, que garante, né, é um regimento que, por muito tempo, a historiografia designou que foi uma vitória dos jesuítas. Por outro lado, também falou-se que os colonos perderam, mas não. Nós não podemos analisar sobre essa perspectiva de perdedor-vencedor. Nós devemos entendê-la pelo estabelecimento, o regimento das missões foi um estabelecimento de um modus vivendi, onde todos os setores da sociedade tinham o direito ao acesso da mão de obra indígena. Inclusive, os próprios indígenas tiveram seus direitos resguardados. Então, para que pudesse ser aplicado esta lei, né, não só essa lei, como todas as leis vigentes sobre o governo dos índios, foi instituído o Tribunal da Junta das Missões, que tinha a principal incumbência, né, deliberar sobre a ação missionária para a propagação da fé, isto porque é fundamental entender, a colonização ela só tem legitimidade devido à propagação da fé. Então, deveria se propagar a fé cristã aos vastos sertões da Amazônia, para converter os índios, né, os gentis, em cristãos que se tornariam aptos para os serviços reais, tornariam-se vassalos de Deus. Mas, quando a gente analisa especificamente a capitania do Maranhão, a Junta das Missões ela teve um caráter de justiça, pois suas principais deliberações estiveram diretamente relacionadas aos processos e às ações de liberdade dos índios, sobretudo das mulheres indígenas que iam buscar suas liberdades e as de seus filhos. Então, quando nós entendemos liberdade, nós não devemos romantizar, né? Porque o índio se tornou livre, porque um escravo conseguiu sua alforria, às vezes, né, de uma maneira tão romantizada. Nós estamos trabalhando com categorias jurídicas permeadas, né, fundamentadas em leis, e que ser livre não implica a ausência de trabalho. Vamos pensar nas suas dadas proporções. Todos nós vivemos uma sociedade liberal, né? Todos nós somos livres, somos pessoas livres, mas o trabalho faz parte da nossa vida. Então, o trabalho sempre fez parte
da vida humana, da sociedade, das sociedades. No entanto, a condição de livre possibilitava alguns tipos de mobilidades sociais, pagamento de salários. O senhor ou o tutor não poderia vender aquele escravo. Então, nós devemos sempre atentar a essa perspectiva, a perspectiva de condição jurídica. Forro, escravo, liberto, são condições jurídicas que tiveram suas aplicabilidades em contextos envolventes de cada região. Beleza, beleza. Olha, eu queria fazer o registro aqui, tá aqui ao nosso lado, o Rafael Brito, estudante, terminou o ensino médio, viu, André? E quer ser historiador, cara. Ele disse, falei, não, você quer ser historiador? Ele não disse, não, eu não quero ser, eu serei. Então aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ele, ó, ó, pronto, aqui, ó, André Luiz. E aí, Rafael, um abraço, meu querido. Chamá-lo assim, dessa forma, e ele veio acompanhar aqui o programa de perto. Só baixa o microfone aqui para dar um oi aqui para a galera, tá ligado aqui o dele? E a... Beleza, pode baixar aí mais perto só para dar um oi. E aí, Rafael? Não, bom dia, gente, tudo bem? Espero que tenha sido um ótimo, esteja sendo um ótimo sábado para todos. É muito interessante ele tratar sobre essa questão da colonização dos índios e como a gente tem uma visão muito colonizada na escola, sobre como nós aprendemos, como foi esse processo, né? Como foi um processo que os portugueses levaram à força, e os índios não tiveram espaço, mas eles provam o contrário, que eles tiveram sim espaço, eles tiveram luta assim, de direitos, e como os jesuítas tiveram um papel fundamental na colonização e na efetividade da colonização e da imposição do costume europeu na civilização brasileira. É sensacional isso. Muito bem. Ó, aluno de Ramsés Magno, acho que você conhece o professor Ramsés, né, André? Você deve ter trabalhado. Já, não conheço pessoalmente, mas. Um momento, né? Deixa eu estar falando aí. André, a gente não consegue falar ao mesmo tempo por conta dos delays, mas diga lá. Não conheço pessoalmente o professor Ramsés, mas eu já ouvi bastante falar dele. Ele fez um bom trabalho, né? Tá aí o garoto apaixonado pela história e acompanhando a gente aqui de perto. Bom, a lembrar algumas datas importantes, no dia 4 de maio, foram 60 anos do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Os viajantes da liberdade começam uma viagem de ônibus pela região sul dos Estados Unidos. Já no dia 5 de maio, 75 anos de Beth Carvalho. E não podemos esquecer nossos queridos André e Rafael, os 200 anos de morte do líder político-militar francês Napoleão Bonaparte, hein? Quer dizer, durante a semana a gente viu aí também se falando muito dessa data importante, e eu não poderia deixar de registrar também que há 10 anos o STF reconheceu a união estável para casais homoafetivos, né? E há quem estude também exatamente na questão indígena. Eu li um material do Luiz Motti, que falava do outro tribunal, o Tribunal do Santo Ofício. Ele fez um trabalho sobre as heresias, a questão do homossexualismo também. Na história, eu tenho um convidado bastante, o professor Luiz Motti. Ele ainda não respondeu para a gente, tá? Estamos aguardando aí o convite dele. Bom, também acompanhando a gente, aqui pelo Zap, o Antônio do Corodinho. Saldanha, bom dia. Amo história, mas infelizmente não me formei, mas sou feliz. Mas sou feliz que a minha filha rejeitou direito e está fazendo história na UEMA. Antônio, diz aí o nome da tua filha para a gente mandar um abraço para ela. Olha que legal, André. Essa turma aí optando pelo seu sonho, não é melhor nem pior, mas se você gosta, se é aquilo que você quer, você vai viver daquilo, seja bom, faça bem feito e dê sua contribuição, né? O Antônio está registrando aí o nome da filha dela para a gente mandar um alô, tá? Olha, lembre-se que você pode participar pelo WhatsApp, a gente só pede que você digite, como está fazendo o Antônio, para a gente poder fazer a leitura aqui da participação. A gente não está colocando os áudios, tá? Bom, o Ronilson Flávio está dizendo o seguinte: o Maranhão é peculiar e tem influência indígena e africana.
Vemos hoje várias comunidades com origem em ex-escravos usando o termo de origem indígenas em seu cotidiano, sejam plantas, comidas, nomes de lugares, beleza. A Maria Celina diz que está acompanhando a gente, sabe aonde? Em Manaus. Olha como a Amazônia está integrada aí pela Timbira, pela internet, pela TV Timbira, muito legal. O Marcelo Dias também está parabenizando pela iniciativa, pelo programa e pela pesquisa sua aí. Ouviu, André? Muito legal. E tem uma pergunta do professor Ronilson, que é o seguinte: André, o que você pesquisou sobre a organização de missões e aldeamentos aqui na Ilha de São Luís pela Igreja Católica nos séculos XVIII e XIX de São José de Ibamar para São Luís? Antes de você responder, André, só reforçando aqui, mandando um abraço para Irian Valéria Souza Protásio, que é exatamente aqui a filha do Antônio do Coradinho, que optou por história, né? Rejeitou direito e está fazendo história na UEMA. Aliás, eu sou da primeira turma de história da UEMA, eu sou da turma de 95. Antes de 95, só teve turmas do PROCAD, que era aquele curso para professores, mas ele não era regular, era o regime especial. Então, a primeira turma regular de história da UEMA foi a minha em 95. É a turma professor Mário Meirelles, ele foi o patrono, ainda vivo, esteve lá na colação de grau da gente, foi o grande homenageado, o grande convidado, professor ainda Ananias Martins, excelente pesquisador, manda um abraço, foi professor da gente, muito legal. Bom, André, responde então a pergunta do Ronilson. Antes de responder, Marcos, no final, na última fala, eu queria deixar um incentivo para esses jovens que estão buscando a história, o quanto a história possibilita caminhos que a gente nem imagina para o nosso desenvolvimento profissional. Então, no final eu falo sobre isso, tá bom? Então, para que a gente possa responder essa pergunta das missões, eu queria pontuar sobre a questão da inserção do Maranhão dentro de uma história da Amazônia. Hoje, né, o nosso estado, se a gente para pensar, as pessoas, o maranhense é o quê? Nordestino. A gente sempre tem essa concepção da contemporaneidade, que nós estamos nordestinos, e em grande parte as pessoas passam a associar a sua história com a história do Nordeste. Só que nosso estado, né, eu posso dizer isso, que grande parte da nossa história colonial, ela está diretamente relacionada com a história, está diretamente conectada com a história do Pará, com a história do próprio estado do Amazonas, que era a capitania do Rio Negro, e a própria história indígena é fundamental para que a gente possa entender esta ligação. Então, quando nós falamos de escravidão no Maranhão, nós sempre entendemos a relação do Maranhão com a África, não é? O tráfico transatlântico de africano, que é um fato incontestável. No entanto, eu posso dizer a vocês que até 1755, grande parte da mão de obra que abasteceu as cidades da Amazônia, Belém, São Luís, Taiputapera, essa mão de obra, ela vinha de uma rota transamazônica de escravos indígenas, ou seja, de regiões que vinham desde o Rio Negro, né, passando Manaus, Barcelos, regiões da fronteira com o Peru, com a Bolívia. Então, nós temos que atentar esta ligação, né, como a cidade de São Luís, ela estava diretamente ligada a estas rotas. Então, no meu livro, né, Injustos Cativeiros, eu já venho apontando esse caminho que agora no doutoramento, né, prestes a finalizar, acredito que ano que vem, estou demonstrando esta ligação da cidade de São Luís com essa rota
transamazônica de escravos indígenas. E um dos locais que esses escravos eram direcionados, ou até índios livres eram direcionados, eram para os aldeamentos, ou as missões religiosas. É importante entender que, quando nós falamos de missões religiosas, nós não estamos falando de um espaço de imposição da fé católica aos índios, um espaço de aculturamento, um espaço de assimilação. Não. Nós estamos falando de um espaço de intermediações culturais em que as populações indígenas passaram a ressignificar suas diversas culturas a partir de uma nova cultura, ou seja, de uma nova cultura, da cultura cristã, que estava sendo colocada para eles, né? Então, eles eram batizados, evangelizados e passavam a desempenhar seu trabalho. Então, especificamente, no meu livro aqui, no 2º capítulo, eu falo da importância da aldeia de São José de Ribamar, não entendendo em si o cotidiano, mas como ela era fundamental para o desenvolvimento de uma atividade econômica que era a arrematação dos contratos das carnes, ou seja, eram índios que estariam diretamente relacionados ao abastecimento alimentar desta vila de São Luís, das localidades, né, dessa cidade, que hoje é a cidade de São Luís, que é a Grande Ilha. Então, esses aldeamentos, né, eles também tinham funções estratégicas. Eles sempre estão em locais que servem também como defesas, como estratégia militar, como proteção do território em vista das outras potências europeias. Então, é fundamental a gente entender estes aldeamentos, as histórias desses aldeamentos, porque acredito também que cada aldeamento merece um olhar, todo um desenvolvimento de estudos bem aprofundados, né, para entender os grupos indígenas que formavam, quais eram as práticas missionárias, entender as diversidades, porque o que era o aldeamento aqui em São José de Ribamar, né, que hoje é São José de Ribamar, vai ser diferente das ribeiras do Mearim. Então, é fundamental entender esses espaços missionários e como eles também estavam diretamente relacionados para o desenvolvimento da colonização como um todo, e não só dos jesuítas, tá? É isso. André, o professor Francisco Hinaldo, ele está perguntando onde comprar seu livro. E aí eu queria que você mostrasse novamente o livro aí para a gente ver mais uma vez. Tá. Então, o livro, existem 3 possibilidades de ser adquirido. Diga lá. O livro tem 3 possibilidades de ser adquirido, né? A primeira, diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Instagram, no direct, André Luiz, com S, BF, André Luiz BF, deixar sua mensagem que eu explico como enviar para vocês e já vai autografado, com uma dedicatória bem bacana, recebe na sua casa, um frete bem baratinho, tá? A segunda possibilidade é pelo site da Caravana Grupo Editorial, que é a editora que publicou o livro, e a terceira possibilidade é pela Livraria Almei, no São Luís Shopping. Então, são essas possibilidades de vocês adquirirem o livro, tá? Então, fiquem à vontade, né, para ver as melhores condições de vocês, tá? E que estamos aqui a agradecer, né, este interesse pelo trabalho. Pois é, rapaz, olha, tá aí, a gente colocou aqui na tela o Instagram, onde você encontra ele nas redes sociais de uma forma geral, né? Ele tá no Facebook, tá no Instagram, e aí você pode mandar um direct para ele e fazer o contato aí, solicitar o livro. Hoje tem Pix, tá muito fácil, rapaz, tá beleza, né?
O Robson Silva dizendo o seguinte: o Pão Açu é São Luís presente, salve boi de Maracanã. Legal. A Silvana Bezerra também dando o bom dia. E uma participação aqui pelo Zap da rádio é o nosso querido Marcelo, do bairro da Ilhinha. Marcelo foi meu aluno. Já tem uma década, né, Marcelo? Tem mais do que uma década. Ali no Vinhais, na unidade de Estado, fugiu o nome agora daquela unidade que eu trabalhei ali no Vinhais, a professora Silvana era a gestora, e ele está perguntando o seguinte para você, André, como é que aí você vê a importância dos missionários combonianos no Maranhão, junto aos povos indígenas? Eu até disse para ele, eu digo, olha, eu não estou lembrando dos combonianos, não. Aí ele está lembrando do padre Cláudio Bombieri, que é do CIMI. E o padre Cláudio eu conheci, viu, Marcelo, faz muito tempo que eu não vejo, conheci há muitos anos o padre Cláudio, ele tinha um Fiatzinho Uno, rapaz. Eu lembro bem disso. A gente andou junto em alguns eventos do CIMI, em alguns eventos indígenas, e aí ele está te perguntando se você conhece aí as ações dos padres combonianos na relação com os índios. Ele está lembrando que a escola é o Mônica Vale. Exatamente, foi lá mesmo que a gente... Fomos a Alcântara, foi muito legal. O Felipe Ângelo está dizendo o seguinte: gostaria, Saldanha, que nosso historiador comentasse a importância do aldeamento ou as missões na Baixada Maranhense. Aí, André, não tem escapatória. Você que morou, estudou em Pinheiro, precisa falar disso. Ele disse que uma vez que Viana se iniciou e se desenvolveu a partir da presença da Companhia de Jesus com as missões às margens do rio Maracu. Felipe Ângelo ouvindo a gente lá em Viana. Então, você tem essas perguntas. Você sabe, André, que eu tive lá em Viana, lá em Portugal, que é a cidade irmã que deu origem à cidade de Viana, né? A vila de Maracu, né? Que depois Viana, por conta dos colonizadores portugueses. Eu tive lá na cidade portuguesa que deu origem à cidade de Viana, assim como tem Cantanhede, né? Como tem os Luminenses, Passo do Lumiar, são cidades que têm aí a presença portuguesa direta na fundação. Diga lá, André, com você. Muito boas perguntas. Quanto à primeira pergunta do Marcelo, eu vou ficar devendo essa resposta, até porque é um tema que eu não tenho tanto conhecimento, então aquilo que eu não conheço, eu prefiro não opinar para não ficar no achismo, né? Porque de achismo, as pessoas andam falando muita bobagem ultimamente, sobretudo na internet. Então, Marcelo, eu fico devendo essa para você, tá? Sobre os missionários combonianos, tá bom? Mas a segunda pergunta, uma boa reflexão para a gente fazer, inclusive a gente vai fazer uma viagem para a Europa agora, né? Vamos viajar para a Europa para a gente entender o que é Viana, né? O que é essa região da Baixada Maranhense. Por quê? A formação das vilas da Baixada Maranhense, que não era Baixada Maranhense, né? Esse é um termo da atualidade, mas a formação das vilas da Baixada Maranhense, elas são um claro desdobramento de uma política de mudança global dentro do Império Português, que começou a se estabelecer a partir de 1750, com o estabelecimento do Tratado de Madrid. Por quê? O que acontece? O Tratado de Madrid, ele vem, de fato, buscar a demarcação das terras, o que eram as terras portuguesas, os que eram as terras espanholas, dentro desta América, né? Dentro dessa parte da América. Porque desde o Tratado de Tordesilhas, que, a bem da verdade, dividia, mas nunca esteve assim em grande vigor, então, com o Tratado de Madrid, estas fronteiras tinham que ser estabelecidas. E, neste momento, o Império Português ele passa por um processo de modernização política e a laicização devido à ascensão de Dom José I e quando Dom José I institui o Marquês de Pombal como ministro
das relações do ultramar. Então, em 1755, vai ser estabelecida a Lei de Liberdade dos Índios, que passa a entrar em vigor em 1757 com o Diretório dos Índios. E este Diretório dos Índios vai transformar todos os aldeamentos em vilas, ou seja, as missões, os aldeamentos, os espaços missionários passaram por um processo de laicização, de secularização. E aí, agora, os jesuítas são destituídos deste controle da população indígena, né, responsáveis pelo governo temporal dos índios, e aqui vão ser substituídos pelos diretores de povoações. E essas povoações, esses aldeamentos, eles que antes tinham até nomes indígenas, como, por exemplo, Maracu, né, passam a receber os nomes de povoações portuguesas, né? Viana, Penalva, Guimarães. Aqui no Pará se tem Óbidos, Santarém, Barcelos. Então, são todas essas nomenclaturas de vilas, de locais portugueses, vão ser colocados no Maranhão. E tem uma outra questão, principalmente, né, eu já estudei um pouco sobre Guimarães devido à trajetória de João Teófilo de Barros. Um spoiler aí da minha tese para vocês. Então, João Teófilo de Barros, ele é um grande senhor que que viveu em Itaipitapera, Alcântara, e ele tinha grandes possessões, né, fazendas aqui pela essa região da Baixada Maranhense. E o João, ele tem uma relação com uma escrava dele, que se chama Silvana. Do concubinato de João Teófilo de Barros, nasce José Bruno de Barros, que herda todo o patrimônio do seu pai, inclusive uma fazenda com 300 casais de índios, ou seja, com 600 índios. Quando é instituída a Lei de Liberdade e a implantação do Diretório dos Índios, essa fazenda ela deixa de ser uma fazenda, os índios são declarados como os livres, e essa fazenda é levada à categoria de vila, e surge-se assim a Vila de Guimarães. Então, essa informação eu tirei do Dicionário Histórico e Geográfico do Maranhão, e também pela trajetória, né, os testamentos de José Bruno, do pai e do filho. Então, esta região da Baixada Maranhense, ela tem, né, esse desdobramento de uma política global, e também tinha as questões do cotidiano da sociedade, como é o caso aí, né? Então é isso. Chegando à reta final, faltam 5 minutinhos já para a gente encerrar. Aí tem 2 perguntas para a gente colocar, eu vou ler as duas perguntas. Uma é da Iriam Protásio, que é a filha, né, o orgulho do Antônio do Coroadinho, perguntando o seguinte: é de suma importância explanar a história do Maranhão, já que muitos não conhecem a história do seu estado. Parabéns aos envolvidos. Pronto. E aí vem a pergunta do Inaldo, que é o seguinte: professor André, já ouviste falar nos índios barbados que viviam na ribeira do Itapecuru? Sim, muito boas, muito obrigado aí pelas perguntas, né? A Irana, siga firme no seu curso, Irana, termine, aproveite os seus professores. E sim, é o Inaldo que pergunta, né? Já ouvi os barbados, por sinal, eles são muito famosos, né, nos registros das crônicas e de viajantes, não só portugueses, mas como espanhóis, os holandeses, que eu desenvolvo uma pesquisa também na Holanda. Eu sou pesquisador no museu na Casa Maurits de Nassau. Então, esses grupos barbados, né, até pela sua relação que eles acreditavam que tinha uma certa proximidade com os europeus, que chamavam também de peros, eles foram muito bem relatados por esses cronistas. Não posso te dizer assim
como é que era a organização, o cotidiano deles. Isso ainda não estudei, tá? Mas é uma temática de pesquisa aí para quem quer vir conhecer a história indígena também estudar. Cada grupo merece um estudo bem profundo. Pois é, olha, o nosso querido Marcelo está dizendo o seguinte: vou indicar a leitura da fonte do Wellington Silva Neres, Circulação Internacional, Ação Pública e Engajamento na Fé, notas sobre a presença dos missionários combianos no Maranhão, páginas 555 a 587 do livro História do Maranhão em Tempos de República. É uma coletânea de artigos que falam sobre o Maranhão. Nós vimos esse trabalho na disciplina Maranhão Republicano com a professora Maria da Glória, da Universidade Federal do Maranhão. Marcelo, até eu preciso ler, porque quando você colocou, eu até perguntei, eu digo, olha, não ouvi falar dos combianos, aí você me lembrou do padre Cláudio Bombieri, e eu conheci o padre Cláudio, como eu falei, mas não lembrava dessa coisa dos combonianos. De repente, até, Marcelo, tem aí uma área de estudo para você aí, né, para pesquisar, trazer mais os padres combonianos para a gente aí conhecer um pouco mais. A história é feita dessa forma. Bom, André, infelizmente, já terminou o nosso horário, fica esse gostinho sempre de quero mais, é uma hora que passa rápida. Agradecer a contribuição, tá um papo muito legal, com a participação de gente de várias partes do Brasil, tá muito bacana. Obrigado, viu, André? Queria agradecer muito a tua participação, que você siga aí as tuas pesquisas, os teus trabalhos, dizer que a gente está aqui à disposição. André, esse espaço é nosso, essa rádio é pública. Então esse programa não é meu, é nosso. E a gente tem que usar o espaço público para a divulgação do conhecimento científico, da história, do aprender, do conhecer. E aqui a gente está servindo como meio exatamente para a propagação do conhecimento. Eu tenho muito orgulho de ter essa oportunidade e de estar aqui ciceroneando aí, convidados sempre compartilhando generosamente pesquisas legais. Obrigado, viu, cara? Muito obrigado também pela oportunidade. Só queria deixar um registrado, né? Um abraço aí para todos os meus amigos de São Luís, de maneira especial ao meu pai, Flávio Henrique, a minha mãe, Silvana Bezerra, que estão nos assistindo, né? Então, assim, a galera da Coab, um abraço ao meu amigo Luiz Barreto, e que assim que tiver em São Luís e tiver a oportunidade, com certeza estarei partilhando desse espaço junto de vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade e a todos os nossos ouvintes, telespectadores que puderam interagir neste momento conosco. Obrigadão. Zinho está dizendo que aguarda você. O aguardamos na UFMA, mas a UEMA também o quer. Beleza, que bom é isso. Eu não esqueça de dar uma volta aí. Eu estou aqui. Obrigado a todos, obrigado nosso querido Dom Barreto, né? E quem sabe, Barreto, esse carnaval volta, rapaz. Não deu nem tempo da gente falar, né? Do carnaval, eu tô sabendo que o André aí foi carnavalesco. Mas foi no sentido de desenvolver um tema. André, eu tava falando com o Barreto aqui, cara, que eu fui uma criança apaixonada pelo Príncipe de Roma, que eu olhava na Madre Deus e não realizei isso. Então, estou combinando com o Barreto já há algum tempo, com a Dani Kline também, torcer para esse carnaval voltar e eu finalmente poder realizar esse sonho de entrar na bateria de um bloco tradicional e sair pelo menos em um carnaval. Quem sabe, todo mundo, né? Eu já tomei minha primeira dose, professor, 45 anos. Quem sabe até o próximo carnaval a coisa já está melhor, né? Se não nesse, mas que vem no outro, a gente já se encontre aí acompanhando os blocos tradicionais. Valeu, queridão, tudo de bom. Valeu, um abração aí. Vamos sim brincar esse carnaval, tá certo? Beleza. Também agradecer aqui a presença do Rafael Brito, espero que não desanime do seu sonho, assim como o Jorge também.
Rapaz, alguém tá mandando aqui, 8 de maio, Dia Municipal do Bloco Tradicional. Olha que beleza, rapaz. Nem foi planejado. O Hudson Pereira tá lembrando aqui, a Associação Maranhense dos Blocos Carnavalescos convida os representantes dos blocos tradicionais para a celebração do Dia Municipal do Bloco Tradicional no próximo sábado, dia 8 de maio, a partir das 16 horas. Rapaz, coisa legal, com a realização de uma live em rede social da Resistência Cultural do Bloco Tradicional, com homenagens aos mestres Olegário Gama, dos Velhinhos Transviados, Zé Roberto, comandante dos Brotos, e o mestre Banjo Sapateiro em memória. Rapaz, 33 grupos tradicionais, parabéns, ouviu? E você pode acompanhar tudo isso pelo YouTube da Associação Maranhense de Blocos Carnavalescos, tá bom? Então tá aí, ó, o convite aí para todo mundo do nosso querido Hudson. Hudson da Liberdade, recado dado, convite feito, estaremos lá acompanhando às 16 horas, beleza? Uma última coisa bem rapidinho. Continuem se cuidando. O André acho que falou alguma coisa aqui, liga o áudio dele rapidinho, Barretão. Uma última coisa bem rapidinho, eu escuto no fundo a música dos Vampiros. Foi o meu último ano no bloco que eu desenvolvi o enredo, né? Estava meio na direção, estive na Rádio Timbira e felizmente o bloco foi campeão, né? Com o tema A Noite dos Mascarados, né? Então fazendo alusão à música do Chico Buarque. Então, um abraço aí a todos os blocos tradicionais de São Luís, especialmente, né, ao bloco do meu coração, né, o bloco tradicional Os Vampiros, e aí ao meu pai, tá bom? Obrigado, e é isso. Aí, beleza. E a gente vai encerrar exatamente com essa música que você desenvolveu o tema. O Barreto tá colocando aqui de fundo, vai abrir pra gente fechar o programa com essa música. Gente, valeu! Muito obrigado, até a próxima. Olha, próximo programa vamos falar de Princesa Isabel, viu? Nós temos já os convidados aqui confirmados. Eles são autores de um livro muito bacana aí, que fala exatamente aí de uma pesquisa que foi feita a partir dos diários, né, da Princesa Isabel. É um estudo sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil. É o Bruno da Silva Antônio de Cerqueira e a Maria de Fátima Moraes Argon. O livro Alegrias e Tristezas. Então, próximo sábado, a gente fala de Princesa Isabel aqui no História em Debate. Não perca, viu? Forte abraço, tchau, tchau. Tamo indo, fiquem bem, se cuidem.